Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Direito Processual Civil da PUC Minas e da Escola Superior Dom Helder Câmara. E aqui nessa disciplina Direito Processual Civil 2 da Dom Helder Câmara, no dia de hoje, dia 17/4/2020, a temática da aula é o cabimento de ações divisórias. Então, nós vamos apresentar aqui para vocês o cabimento das ações divisórias e, necessariamente, já vamos fazer aqui na aula de hoje um resumo das duas fases procedimentais da ação divisória, E ainda vamos apresentar peculiaridades relacionadas com a possibilidade de termos simultaneamente a ação divisória com a ação demarcatória. Ou seja, primeiro se demarca a totalidade do imóvel e depois se divide o imóvel. Então, ao falarmos de ação divisória, essa ação divisória envolve uma previsão normativa do artigo 569, né? E ao falarmos de ação divisória, no artigo 569 do Código de Processo Civil, que também tem previsão parecida no Código Civil, nós temos que a ação divisória ela é cabível, tá, ao condômino para obrigar os demais consortes a extremar quinhões. Então, dito isso, eu já começo a explicar para vocês que a ação divisória está prevista no artigo 569, inciso 2, do CPC e no Código Civil, e o direito material específico dela diz respeito, senhores, à existência de um condomínio pró-indiviso sobre um determinado bem imóvel. Tá claro, senhores? Pró-indiviso. Para falar a verdade, seria pró-diviso esse condomínio. E por que eu estou falando aqui de pró? Se eu tenho um condomínio, nós temos uma previsão no Código Civil, e eu vou tentar abrir aqui no Código Civil para vocês, de condomínio que os senhores devem ter estudado na matéria de direitos reais. E no direitos reais nós temos que o condomínio ele envolve a propriedade compartilhada. O que significa a propriedade compartilhada? Eu e mais uma pessoa, nós somos proprietários simultaneamente do mesmo imóvel. E quando esse imóvel, então, ele pertence a mais de uma pessoa, ao mesmo tempo, nós temos o condomínio. O ordenamento jurídico, ele admite a presença do condomínio, mas ele não é favorável à presença do condomínio. Então, no Código Civil, claramente, se fala que o condomínio existe, e mesmo que ele exista, tá, a qualquer tempo, qualquer um dos condôminos pode pedir a extinção desse condomínio. Claro, senhores? E aí nós temos o seguinte, uma das formas de extinção de condomínio é a ação divisória. E a outra forma de extinção ou de término do condomínio é necessariamente, senhores, a ação de extinção de condomínio. Então, nós temos duas ações cabíveis para acabar com um condomínio pró-indiviso ou pró-diviso. Né? Então, cada um tem uma parte. E vocês têm que verificar o condomínio no Código Civil, que é a lei 10.406, no artigo 1314 do Código Civil. Né? Então, a previsão normativa especial das ações divisórias e demarcatórias estão nos artigos 1314 seguintes do Código Civil de 2002. E lá fala, por exemplo, claramente, cada condômino pode usar a coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis em divisão, reivindicá-la de terceiro, defender sua posse e alterar a respectiva parte ideal ou gravá-la. É isso? Então, esse é o condomínio. Né? E aí tem regras resultantes do condomínio. Mas quando a gente fala aqui, né, a gente tem uma previsão, tá? No artigo 1322, que quando a coisa for indivisível, né, nós temos a possibilidade de extinção de condomínio. Agora, se a coisa é divisível,
e isso significa que nós podemos solicitar a divisão. Então, nós temos duas previsões específicas, né? A existência de um condomínio pró-diviso sobre um determinado bem imóvel. E lá fala que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas de divisão. Então, o artigo 320 do Código Civil de 2002, ele prevê o cabimento da ação divisória. Claro, senhores? No entanto, nós temos também outro direito material específico, né? Que é a existência de um condomínio pró-indiviso, tá? Sobre um determinado bem imóvel. Quando nós temos o cabimento de a existência de um condomínio pró-indiviso sobre um determinado bem imóvel, nós temos a previsão do artigo 1321 do Código Civil, não, para falar a verdade, 1322, tá, do Código Civil, que também admite o ajuizamento de ação. Só que essa ação vai ser chamada de extinção de condomínio. E aí vem a pergunta básica, ação divisória e extinção de condomínio. Esse é o tema da aula, né? Quando vai caber uma e quando vai caber a outra? Aqui, ó, o próprio conceito já indica, né? Quando a gente fala de condomínio pró-diviso, é aquele condomínio que é divisível, óbvio, né? E quando a gente fala de condomínio pró-indiviso, tá? Pró-indiviso, nós estamos falando que ele é indivisível, tá? A resposta clara para a gente saber se é condomínio pró-diviso ou pró-indiviso é a Lei 6.788, que é a Lei Federal. Lei Federal e ocupação do solo. Se não me falha a memória, se o imóvel pode ser dividido em partes iguais, respeitando a extensão mínima de 150 metros quadrados, ele é divisível. Tá bom, senhores? Agora, o imóvel vai ser indivisível, de acordo com a Lei Federal 6.788, não é isso? Se o imóvel não puder ser dividido em partes iguais, respeitando a extensão mínima de 150 metros quadrados. E aí nós temos a subdivisão dessas ações. Tá claro, gente? Então, aqui eu tenho a ação divisória, em amarelo, né? E a ação de extinção de condomínio, também em amarelo. Tudo bem até aqui? Sim. Não sei se está bem. Eu tenho duas observações a ser feitas. Primeiro, lei local. O que é lei local? Uma lei estadual ou uma lei municipal. E, para ser mais preciso, lei local municipal pode estabelecer metragem diferente da lei federal, desde que seja, no mínimo, 150 metros quadrados. Tá bom? De extensão mínima territorial. Então, quando eu faço essa primeira observação comum aos dois casos, eu posso deixar claro aqui para vocês que existem municípios que prevêem metragem mínima de 180 metros quadrados, e aí, ao invés de ser 150 metros quadrados, passa a ser a metragem mínima de 180.
Tá? A exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte tem essa previsão. Tudo bem, senhores? Tem outros municípios que falam que ao invés de ser 180, passa para 200, passa para 300. E aí tem que respeitar a lei municipal. Tá bom, senhores? Porque dentro do princípio da subsidiariedade e no Pacto Federativo, nós temos o quê? Uma previsão de que, de fato, o município tem a competência diferente para definir qual é a metragem mínima dos seus imóveis. Então, vamos dar um exemplo aqui, um exemplo básico. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha um imóvel de 1.000 metros quadrados, tá? Num município que exige a metragem mínima de 200 metros quadrados. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Se eu tenho 2 condôminos nesse imóvel, e o imóvel tem 1.000 metros quadrados, a lei municipal exige 200 metros no mínimo. Então, se a gente pega 1.000 metros e divide por 2 condôminos, cada lote vai ficar com 500 metros quadrados. E aí a pergunta é, esse imóvel é divisível? É. Se ele é divisível, vai aplicar o procedimento especial de jurisdição contenciosa de ação divisória. Tá claro, gente? É esse o cabimento. Então, aí a gente tem a ação divisória. Por sua vez, se o imóvel, vamos lá, tem 1.000 metros quadrados e eu tenho 6 condôminos, tá? O antigo dono do imóvel, ele tinha 6 filhos. E na hora que ele morreu, fizeram um inventário desse imóvel. E o imóvel foi dividido em partes iguais para 6 filhos. Ou seja, 1.000 metros quadrados dividido por 6. Daria 1/6 para cada filho. Se isso acontecer, necessariamente não vai caber a ação divisória. Tá? E essa ação divisória, ela deixa de ser cabível e passa a ser cabível o que nós chamamos de procedimento especial de jurisdição voluntária, né, de extinção de condomínio. E aí nós temos o cabimento da extinção. Tá? Parece complicado, mas não é. Tá? Se a gente fala de um apartamento ou um condomínio edilício, automaticamente ele já é indivisível. Só é divisível aqueles condomínios prodivisos de área territorial, de lote, de fazendas e assim por diante. Tá? E aí eu tenho que explicar mais uma coisinha para vocês, que é a origem da comunhão. Quando a gente fala de origem de comunhão, traduz em origem do condomínio. O condomínio ele pode se originar de diversas formas no ordenamento jurídico brasileiro. Ele pode se originar em virtude de sucessão causa-mortes, ou seja, ele pode ser estabelecido como regra geral dentro de um inventário, né? Compartilha. Então, depois que se faz a partilha dentro do inventário, necessariamente se estabelece um condomínio. Pode haver também uma aquisição em conjunto de uma propriedade imobiliária. Exemplo, eu e meu irmão juntamos e queremos comprar um imóvel em conjunto. E aí a gente compra esse imóvel. Tá claro? E nós temos ainda o quê? Outras possibilidades de negócios jurídicos. Pode derivar de alienação judicial ou não de quinhão de imóvel, de quinhão hereditário ou de quinhão. Por exemplo, vamos imaginar que o condômino tem 10% do imóvel, aí ele está devendo, e em função dessa dívida, uma pessoa ajuiza uma execução em face dele, e o juiz defere a alienação judicial ou a adjudicação daquele quinhão a um terceiro. Então, nós temos inúmeras possibilidades de ter um condomínio. Tá claro, senhores?
que está previsto lá no nosso Código Civil. Então, a partir dessa ideia, nós temos a possibilidade de duas ações diferentes. Se o imóvel for pró-indiviso, a extinção de condomínio. Se o imóvel for pró-diviso, a ação divisória. E aí, vamos começar com a ação de extinção de condomínio, que ela é mais simples, que é um procedimento especial de jurisdição voluntária, né, que tem sua previsão nos artigos 729 do CPC, né, cumulado com os artigos 772 até o 725 do CPC, de 2015, tá? E quando a gente fala desse procedimento especial de jurisdição voluntária, ele parece que não tem litígio, mas ele é um procedimento extremamente litigioso. Ele é extremamente litigioso. Vamos abrir rapidamente lá, que é o que mais a gente costuma ver hoje em dia em cidades. Vamos imaginar um pai e uma mãe falecem, deixando um imóvel, uma propriedade, e nessa propriedade, o que acontece? Tem lá um apartamento bom, vamos lá, imaginar, de 400 mil reais, e ele deixa 3 filhos, dos quais 2 filhos já saíram de casa, né, e um estava morando em casa quando os pais morreram. Quando os pais morreram, esse filho que mora em casa, ele estava na posse e administração dos bens, e por estar na posse e administração dos bens, ele necessariamente, ele continua morando no imóvel, né? E ao continuar morando no imóvel, eu errei os números totalmente, senhores. Artigo 719, tá? Até o 725. Tudo bem, senhores? E quando esse filho continua morando lá no imóvel, eles terminam o inventário, estabelecem que 1/3 daquele imóvel é para cada um dos filhos, e aquele filho que mora naquele imóvel não quer sair de lá. Vocês estão acompanhando? Qual que é o objetivo final da ação de extinção de condomínio? A alienação judicial. Certo, senhores? Gente, se há acordo entre os irmãos, é só eles colocarem à venda o imóvel e venderem o imóvel sem levar nada para o judiciário. Agora, se um irmão não quer sair de lá porque ele sabe que com os 150 mil, 170 mil que vai ter para ele, ele não vai conseguir adquirir outro imóvel, ele necessariamente vai querer morar naquele imóvel indefinidamente. E, por outro lado, os 2 irmãos que não moram lá, eles vão querer a parte deles em dinheiro. Tá? E, para conseguir essa parte deles em dinheiro, a única forma é o juiz, mediante ato subligatório, vender o imóvel, e vendendo o imóvel, o que ele faz? Ele entrega os quinhões hereditários em dinheiro para cada um dos sucessores. Essa é uma ação muito, muito interessante, tá certo? Ela é muito comum na prática e é um procedimento extremamente litigioso. Por quê? Tá? Porque os filhos que não moram no imóvel vão ajuizar a ação ou pedir de extinção de condomínio, tá certo? O filho que não concorda com a venda vai ser citado para contestar no prazo de 15 dias, e ele vai contestar, tá? Depois que aquele filho contestar o processo, vai abrir vista para réplica, vai ter decisão de saneamento, e aí o juiz vai verificar se há ou não necessidade de produzir outras provas. Se houver necessidade, ele pode mandar fazer uma perícia de avaliação do bem, que pode ser feita pelo oficial de justiça, e depois ele vai sentenciar depois das alegações finais. E dessa sentença cabe apelação. Tá bom, gente? Então, eu mostro para vocês que essa ação de extinção de condomínio está expressamente prevista no artigo 725, tá joia? Artigo 725 do Código de Processo Civil, inciso, vamos lá, alienação de quinhão de coisa comum. A alienação, locação e administração de coisa comum. Tá? Então, nós temos esses 2 incisos previstos aqui, que é o inciso 4 e inciso 5, inciso 4 e 5 do CPC,
acumulado com o artigo 730, porque aí joga lá para o 730 e lá fala, nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre a forma de que se faça a realização da alienação do bem, o juiz, de ofício a requerimento do interessado ou do depositário, mandará vendê-lo em leilão, observando-se o disposto na lei. E aí, o que acontece? Depois que se faz a avaliação do bem, que se verifica que o bem é indivisível, se produz instrução, o juiz pode vender o bem. E vendendo o bem, depois de vende, ele profere a sentença e, para falar a verdade, ele primeiro profere a sentença determinando a alienação, tá? E depois que transita em julgada essa sentença, ele manda vender o bem em alienação judicial. E é muito comum a gente saber que a alienação judicial do bem normalmente obtém valores inferiores ao valor de mercado. Então, normalmente. Agora, às vezes, tá? Você não pode gerar uma regra, você pode ter um valor na alienação judicial do bem maior do que o valor de mercado. E aí, todos os condôminos acabam lucrando com isso. Tá bom, gente? Eu saliento para vocês que a extinção de condomínio pode ser acumulada com o arbitramento de aluguel, mas aí vai tramitar pelo procedimento comum. Tá certo, senhores? Vai tramitar pelo procedimento comum. Não mais pelo procedimento especial de jurisdição voluntária de extinção de condomínio. E aí, eu falo para vocês que é, de fato, um procedimento demorado. Então, essa ação, que é a extinção de condomínio, ela é muito mais comum do que a ação divisória, tá certo? Que é a ação divisória. Então, nós estamos falando aqui de extinção de condomínio e ação divisória, tá? Mas vocês têm que aprender também a divisória e na próxima aula nós vamos adentrar no procedimento da ação divisória. Tá bom, senhores? No procedimento da ação divisória. Eu agradeço a presença de vocês e hoje nós conseguimos explicar o cabimento de ação divisória, juntamente com também um procedimento especial de jurisdição voluntária de alienação judicial, que na prática nós chamamos, nome iuris da ação, extinção de condomínio. Nome jurídico da ação, que é a extinção de condomínio. Muito obrigado a todos e a partir de agora eu vou abrir para perguntas da turma e agradeço a presença de todos vocês. Se cuidem. Um abraço a todos. Uhum.